Então, vamos dar continuidade aí, né? Prosseguindo aí no número 4. Nos períodos compostos formados por orações coordenadas, identifique quais são as orações assindéticas e classifique as sindéticas. Lembrando que as orações assindéticas, né, são aquelas que não têm síndeto, ou seja, que não são ligadas por meio de uma conjunção coordenativa. Elas são justapostas, né, são postas lado a lado, tá? E as sindéticas são ligadas, né, por meio de uma conjunção coordenativa, certo? Então, letra A, não falou nada e foi criticado. Então, esse e foi criticado é ligado, né, a uma oração coordenada sindética, né, aditiva. Nós temos aí o ezinho, né, que indica que é uma conjunção aditiva, certo? Uma conjunção coordenada aditiva. B, fale, mas não grite, por favor. Aí nós temos, né, por meio dessa conjunção mais, né, nós temos aí uma oração coordenada sindética adversativa, certo? Por conta dessa conjunção mais. Letra C. Ou você estuda ou ficará reprovado. Então, aí nós temos uma oração coordenada sindética alternativa, certo? Esse ou aí, né? Letra D. Não estudou, logo tirou notas ruins. Desse logo tirou notas ruins é uma oração coordenada sindética conclusiva, certo? Já te disse, menino, vá logo comprar esse pão, porque não tem nada para o café. Então, já te disse, menino, vá comprar esse pão, né? Porque não tem nada para o café, né? É uma oração coordenada, né? Sindética explicativa. Algumas gramáticas, né? Na visão de alguns gramáticos, há uma diferença, né? Que explica esse porquê aí, né? Em oposição às causais, né? Porque ele, segundo alguns gramáticos, né? Na visão de alguns gramáticos, as orações coordenadas explicativas, né? Elas se diferenciam porque apresentam um verbo no imperativo, normalmente um verbo com um valor imperativo, né? Ou valor que indica uma ordem, né? Um apelo, enfim. Então aí, né? Esse porquê, né? Tem ligação com vá logo, né? Essa forma no imperativo aí, né? Então é por isso que ela é explicativa, certo? E não causal, né? É uma das explicações que alguns gramáticos dão, né? Para poder diferenciar. F, vim, vi e venci. A gente tem o vim, vi, né? Que são assindéticas, não são ligadas por nenhuma conjunção. E entre vi, né? E o e venci, né? É uma oração coordenada sindética aditiva, né? Essa ilustre frase essa máxima, né? De Júlio César. G, mãe, o Renato passou de ano. Claro que não passou, só tirava notas ruins, ficou, portanto, reprovado. Daí a gente tem, né? Mãe, o Renato passou de ano, né? A gente tem uma oração aí, né? Independente, uma oração assindética. Claro que não passou, né? Uma outra oração assindética, só tirava notas ruins. Outra oração assindética, né? Ficou, portanto, reprovado. Então, esse aí, portanto, né? Ficou, portanto, reprovado, né? É uma oração coordenada sindética conclusiva, certo? Por conta desse portanto aí. H, nós temos então, né? O réu não mentiu no tribunal, falou, pois, a verdade. Então, esse pois aí também tem uma ideia de conclusão, né? Uma conjunção conclusiva, certo? Pois, falou, pois, a verdade, tá? Bom, e a geração nem não estuda nem trabalha.
Então, não estuda nem trabalha. Esse nem aí tem o valor de adição, né? Uma forma negativa, né? Do valor de adição. Então, nem estuda, não estuda, nem trabalha, né? É uma oração coordenada, sindética, aditiva. Belezinha? Então, temos abaixo uma série de orações absolutas, né? Períodos simples, ou seja, são formadas apenas por uma oração. Ou seja, tem, né, como principal aí, a grosso modo, falando que a oração tem apenas uma, né? Uma oração formada apenas por um verbo, né? Tendo como núcleo ali, principal, né? Um verbo somente, certo? Reescreva essas orações, transformando esses períodos simples, ou seja, essas orações absolutas, né, em períodos compostos, ligando as orações com conectores, conjunções coordenadas, certo? Bom, fique atento ao sentido que as orações estabelecem entre si, para que não gere incoerência. Lembra que eu falei, né? O mau uso dos conectivos, né? O mau uso da coesão, né? Também gera falta de coerência, perdão. Bom, letra A. Essa turma fala como papagaios. Aí, dando continuidade, né? Ele quer que você utilize uma conjunção coordenada explicativa. Então, vamos formar aí uma oração sindética coordenada explicativa. Então, essa turma fala como papagaios, pois atrapalham a aula. Poderia ser assim, né? Essa turma fala como papagaios, pois atrapalham a aula. Tá? Então, eu utilizei aí o pois, né? A conjunção pois. Ok? Como explicativa. B. O monitor do computador quebrou, né? Aí ele quer uma sindética adversativa, né? Uma oração coordenada sindética adversativa. Então, como é que nós podemos fazer, né? O monitor do computador quebrou, mas ainda não consertei, né? E vocês podem substituir o mais, né? Por porém, por contudo, aí fica a critério de vocês, tá bom? C. Ele tem casa, carro e bom emprego. Então, aí como conclusiva, nós podemos colocar o portanto, né? Poderia ser, né? O logo, né? Logo é bem de vida, logo é rico, certo? Ou portanto é bem de vida, portanto é rico, ok? Então, letra D. Não foi à escola hoje também pede uma conclusiva, né? Não foi à escola hoje, portanto ficou em casa, certo? Letra E. Eu ficarei em casa. Aí ele quer uma aditiva, né? Eu ficarei em casa e vou fazer, né, os deveres. Poderia ser, né? Eu ficarei em casa e farei os deveres, né? Bom, aí como aditiva, usando o E, né? Como conjunção coordenativa aditiva. Na F, você vai estudar para a prova. Então, aí eu tenho uma alternativa, né? Você vai estudar para a prova ou vai querer tirar nota ruim? Aí é um exemplo, né? G, estude. E aí é uma explicativa. Olha só a questão aí de novo, né? O verbo aí no imperativo, né? Estude porque, aí você pode utilizar o porquê, né? Estude porque a prova vai ser amanhã ou semana que vem, né? Bom, H, faça conforme ele disser e serás feliz, por exemplo, né? Ok? Bom, 6, né? Explique o que é oração sindética e assindética. Então, as orações sindéticas, né? Elas vão ter, como nós havíamos já falado sobre isso, né? As orações sindéticas são aquelas que têm síndeto, né? São aquelas que são unidas por meio de uma conjunção coordenativa, né? No caso aí a gente pode falar, né? Dessa relação, né? De coordenação, né? Por conta disso mesmo, elas vão ser coordenadas, né? Vão ser ligadas, né? Vão ser unidas, né? Por meio de uma conjunção coordenativa.
Já as assindéticas, elas são apenas justapostas, né? Elas não são ligadas por meio de uma conjunção, elas são colocadas apenas lado a lado, certo? Explique o que é período simples e período composto. Bom, o período é aquele que marca, né, demarca o início de uma oração até o seu fim, né? Então, nós temos o período simples, que é composto apenas por uma oração, certo? Ou seja, por um verbo, e o período composto, que é formado por, né, o período composto que é formado por duas ou mais orações, né, que são ligadas aí, coordenativamente, vamos dizer assim, tá? Exemplos, né? A gente tem os exemplos aí tirados aí de cima, né? O período simples, por exemplo, o que nós podemos ter aí como período simples, né? Como é que eu posso dizer, né? Ele estudou, período simples. Ele estudou e foi bem na prova. Então, aí eu tenho um período composto, né, por coordenação aditiva, né, uma oração coordenada aditiva, né, por conta da conjunção e, certo? 6. Nas orações coordenadas, temos duas possibilidades de formar períodos compostos, certo? Uma forma é com orações assindéticas e outra com orações sindéticas, certo? Uma eu conecto, né, eu ligo por meio de uma conjunção coordenativa e outras são apenas justapostas, né? Explique então como criar períodos compostos, né, por coordenação sindética e assindética. Nós já até falamos sobre isso, né? Como criar períodos compostos por coordenação sindética? Acrescentando, né, utilizando conjunções coordenativas. E a sindética, você tem que ver que elas também estabelecem uma relação de completar o sentido uma da outra, né? Mas elas são independentes, né? Elas são colocadas lado a lado apenas, certo? 7. Transforma esse período composto por justaposição em um período composto que se ligue por meio de uma conjunção coordenada e uma subordinada. Então, a gente pode ter nos períodos, né, a subordinação dentro da coordenação. Isso acontece muito, tá? Minha mãe mandou-me sair para comprar pão. Estava chovendo, aí faltou um H aí, né? Estava chovendo muito. Minha mãe mandou-me sair para comprar pão, mas, né, porém, contudo, entretanto, a gente usa aí uma adversativa, né? Estava chovendo muito, certo? Transformei então uma composta por coordenação. 8. Escreva uma frase que contém um aposto e outra que contém um vocativo. Ora, né, se a gente for pensar lá naquele poema lá do Bandeira, olha o vocativo aí, né? Os exemplos de vocativo. Bicho, meu Deus, olha o vocativo aí. Era um homem. Eita vida besta, meu Deus, né? O vocativo, né, é aquele que vem do verbo vocat, né, do latim, que significa chamar, né, o chamamento, né, que acontece, né, sempre com um tu, né, direcionado a um tu, a uma segunda pessoa, né, eu chamo alguém, eu invoco alguém, daí vem vocação, né, então o vocativo, ele tem essa ideia, né, de um diálogo travado entre um eu e um tu, certo? Bom, então aí, ó, exemplo aí de aposto, né? Então, bom, Gabriel, vírgula, aluno novo da turma, vírgula, morava em Minas, certo? Então, é esse aluno novo da turma, é um aposto, né? Que se refere ao aluno Gabriel, certo? Ao referente Gabriel, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, me chamem lá novamente na plataforma ou podem mandar um e-mail. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.